mais uma vez para refletirmos sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Na realidade, que bom que você está aqui e que bom que os nossos amigos e amigas da internet estejam também conectados conosco, até porque o tema já diz a respeito, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Na realidade, o capítulo é o 18º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos alguns aspectos para as nossas reflexões. A parábola do banquete de núpcias, a porta estreita, nem todos que dizem Senhor, Senhor, e a quem muito foi dado, muito será pedido. Na verdade, quando nós vamos estudar o Evangelho, neste capítulo, nós vamos verificar que Jesus transmitia, utilizava-se de um recurso, além de outros, dos seus ensinamentos por parábolas. Por que nós dissemos de alguns deles, além de outros? Porque uma das curiosidades que, aliás, o espírito Camilo Castelo Branco, que assina Camilo Castelo Botelho no livro Memórias de um Suicida, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira, nos traz a respeito das técnicas utilizadas por Jesus. Elas são interessantes nas mais simples situações. Os evangelistas narram que, às vezes, Jesus falava para 1.000 pessoas, às vezes 5.000 pessoas. Poderia falar até para 500 ou menos. Imagine que essas palestras dele eram, via de regra, em locais abertos. Né? Eram em locais abertos. Então, por exemplo, quando ele faz a palestra chamada... Né, quando ele vai ao monte e faz, então, uma das suas tantas palestras, se tivesse 5.000 pessoas, como é que as pessoas ouviam? Você não tinha equipamento de som para transmitir e tal, em campo aberto. Se o vento estivesse em posição contrária, aí é que as pessoas não ouviriam mesmo. É tão interessante que os Espíritos fazem isso conosco também, quando nós estamos na reunião, ou às vezes mesmo que nós estejamos pela internet. Isso, as diferenças, o atendimento ocorre aonde a criatura, o necessitado esteja. A realidade, o que ele fazia? Pela capacidade mental dele, pelo nível evolutivo, ele projetava aquilo que as pessoas achavam que ouviam por aqui. Quando, na verdade, uma projeção mental, que quando nós estudamos mediunidade, nós sabemos que utilizamos, né, da antena receptora que todos nós temos, por isso a convenção de que todos somos médiuns, que é a glândula pineal, que é uma antena receptora e também emissora. Ele projetava, a pessoa tinha a impressão de ouvir por aqui, como muitos médiuns não educados acham que ouvem os espíritos por aqui. E aí começa a conversar com o espírito em voz audível. E aí as pessoas internam numa clínica psiquiátrica, né? Como, por exemplo, né, ver espíritos. Você não vê espíritos você pode fechar os olhos que você continua vendo, porque o contato não se dá através dos olhos físicos do corpo. Bom, como é que as pessoas também... Quais eram os recursos? Eram só esses? Não, eram duplos. Ele utilizava-se também, no momento que ele mandava a informação, ele mandava, a natureza era de que o indivíduo estava ouvindo por aqui e as imagens que eram projetadas mentalmente, o indivíduo acredita que está imaginando, que é a criação sua. Mentores espirituais fazem isso conosco. Deve ser comum, pelo menos para nós, né? Mas devem ter várias pessoas aqui que já tiveram a impressão de irem a uma palestra na casa espírita e dizer, nossa, que coisa impressionante, a palestra foi para mim. Não é? Ou algo que o expositor ou a expositora disse foi para mim. Não necessariamente funcionou desta maneira. Foi sim, mas não o que ele ou ela disse. O que aconteceu é que o mentor, dada a nossa necessidade, dá a sugestão, a orientação, sempre uma sugestão, e nós temos uma única criatura, não é? Fazendo, na realidade tem um monólogo, não tem um diálogo, né? Então tem uma única criatura fazendo uma exposição. E nós vamos ter ouvido de quem? Daquela pessoa, quando na verdade foi o mentor que nos trouxe a informação, dando-nos a resposta que nós precisamos. Veja quanto é interessante. Esse outro recurso que Jesus se utilizava, que eram as parábolas, ele faz isso por uma situação de fixação.
Quem é educador ou educadora aqui sabe bem. Quando nós educamos, trabalhamos com crianças, a criança, no momento que se dispersou, o educador ou a educadora percebe de imediato, sim ou não? O adulto não. O adulto, por vezes, está assim, como se estivesse prestando toda a sua atenção do mundo, mas, na realidade, está viajando para Marte, né? Já está instalado, inclusive, lá. Né? Mesmo que as pessoas ainda não instalaram, mas ele já está. Por quê? Porque nós adultos temos já, né, obviamente, pela lógica, uma quantidade de informações, experiências, etc., gigantescas. E não só essa relação, mas a relação também da condição de nós mergulharmos no inconsciente profundo, ou seja, não é inconsciente dessa existência, o inconsciente que registra as outras reencarnações, as outras experiências no plano espiritual, etc. E determinada palavra serve como um gatilho, que a gente vai até aquela situação conhecida ou experienciada e ou até sentida, né? Envolve-se sentimentos também. Ou sentida, seja lá de que maneira, nós vamos lá. Quando nós voltamos, o assunto já correu muito para frente. Não é assim? Às vezes nós nos perdemos numa leitura. Fazemos uma leitura, vamos lá 3, 4 páginas, uma frase, às vezes nem a frase, uma palavra, serviu de gatilho para essa viagem mental, a gente volta, preciso ler novamente as 3, 4 páginas anteriores, porque eu me desconectei, apesar de estar lendo, porque o cérebro funciona em 2 patamares. Um deles, que é o chamado consciente, funciona a 5%. O restante todo está acontecendo nos outros 95%. Einstein foi considerado um gênio, porque do total ele conseguiu usar 10%, o dobro do que a gente usa, do total. Né? Ou seja, tudo está acontecendo. Vamos dar um exemplo. Você está dirigindo o seu veículo e pode estar pensando em algum assunto que tem que ser feito, algum trabalho, coisas do gênero, conversando com alguma pessoa, mas todo o processo da direção, dos cuidados e tudo mais que estão acontecendo em caráter automático. Ou seja, o seu cérebro está agindo, está atuando. E aí, claro, como nós temos, então, essa riqueza, somos essas criaturas ricas, né? Com esses potenciais incríveis, endossados por Jesus. Vós sois deuses. Não só se referindo à questão das capacidades que nós temos em matéria do cérebro que utilizamos nesta existência, mas como espíritos que somos, nessa grandiosidade da herança ou da genética divina. Tudo isso para chegar na parábola. E aí diz, mas a parábola é uma historinha com fundamento espiritual, fundamento ético, que faz, inclusive, esta fixação do ensinamento. Se a pessoa perde, na grande parte da palestra, quando se conta uma historinha, há um processo de fixação, pelo menos na historinha, não é assim? Que trazia no seu bojo grande parte daquilo que tinha sido ensinado. Por isso que ele se utilizava de parábolas. E que é um detalhe. Claro, nós temos que fazer a seguinte consideração. Não podemos usar de anacronismo, que significa o conhecimento atual aplicado às criaturas de 2000 anos atrás. Não funciona, né? Porque 2000 anos atrás as pessoas tinham uma mentalidade com uma série de limitações em todos os aspectos, não? Porque são 2000 anos. Então, em determinados momentos, as colocações relativas à condição de Deus e de situações outras, elas são muito fortes, porque as criaturas há 2000 anos atrás precisavam de um Deus forte, porque eram muito primitivas. Um Deus mosaico, por exemplo, de Moisés, ele era um Deus forte. Ele era um Deus, inclusive, de privilégios e preferências. Ele era um Deus também dos exércitos. E estava sempre do lado de quem ia vencer. Né? Até porque o vencedor conta a história do jeito que ele quer. Esses aspectos precisam, claro, sempre, né? Eles precisam ser considerados quando nós pegamos as parábolas de Jesus. E o que é interessante, essas parábolas ou historinhas que a gente ouviu, você vai se recordar, ficam para sempre. Lembram-se dessa? Alice no País das Maravilhas. E essa é uma das passagens
para mim, particularmente, muito significativa, porque quando ela encontra esse gato, ela pergunta para onde vai este caminho. E aí ele devolve um processo socrático, né, que é devolver dar uma resposta com uma pergunta. Para onde você quer ir? E ela diz assim, eu não sei, eu estou perdida. Diz, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. É genial. Mas uma outra que também faz parte das nossas recordações, e por isso que nós dissemos, elas são para sempre. Lembra-se dessa? Vão passando de pai para filho. A criatura simplória, etc., mas abençoada por ser uma criatura de boa índole, ela consegue levar, então, a condição de dirigir o seu povo. Bom, dizendo isso, nós vamos direto, então, para as parábolas da festa de núpcias, que nós trouxemos aqui ela na integralidade, para nós podermos refletir melhor a respeito. Você encontra esta parábola em Mateus, o apóstolo Mateus, no capítulo 22, do versículo ou do parágrafo, do parágrafo 1 a 14, ou versículo 1 a 14. E ele diz assim, então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Já começa a ficar complicado, né? O entendimento. O cara é um rei, manda chamar os convidados, manda os seus servos para chamar os convidados, e os caras dizem que não vão. É a mesma coisa que o Trump te mandar um convite para a tua casa, você dizer, não vou. Né? Às vezes é bom ir, não é verdade? Às vezes é bom ir, você nunca sabe quando você pode ser convidado para de novo. Né? Bom, mas aí ele continua, veja que já fica meio complicado. Né? E enviou, então chamou, eles não quiseram vir, depois enviou outros servos dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois já cevados mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Pois é, a gente sempre mata o mensageiro, não é verdade? A gente sempre mata o mensageiro. Aí, e o mensageiro só traz a mensagem. Né? E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. O rei não era fácil, não. E então disse aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? Já é um contrassenso, né? Não mandou chamar todo mundo? E ele emudeceu, disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Pois é, o que é isso, né? Ter um rei desse, você nem precisa ter inimigo, né? Porque ele também não é seu amigo. Bom, quando nós vamos analisar, claro, né? Então por isso que nós não podemos colocar conhecimento atual em uma situação de 2000 anos atrás, porque 2000 anos atrás o indivíduo, né, no primitivismo que era, repetimos aquilo que dissemos a princípio, precisava de posicionamentos mais fortes, situações que levasse o indivíduo a raciocinar com o que ele conhecia, porque Jesus não impunha nada a ninguém, ele levava as pessoas ao raciocínio. Ele apresentava determinada condição, levando a criatura ao raciocínio, porque esta é a maneira de fixação
da pessoa em relação ao conhecimento, né? Você está participante através de raciocinar sobre. Por isso que decorar alguma coisa, quando a gente vai ter que apresentar aquilo que foi decorado, dá um branco, você não consegue, né? Porque você não penetrou, não estudou o processo, simplesmente tentou repetir da mesma forma. Bom, mas na parábola da festa de núpcias, como é que funciona o ponto, né? Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é a festa, uma alegria e felicidade, que é a festa de núpcias. Este é o reino dos céus, que Jesus faz o link em relação a essa condição. Os primeiros convidados são os hebreus, que eram os primeiros monoteístas, né? As criaturas, mono vem de único, teísta vem de Deus, que eram o povo onde o monoteísmo, ou seja, a crença no Deus único, se vulgarizou, ou seja, se tornou comum, porque esse era um conhecimento dito dos eleitos, aonde ficava assim grupos fechados. Por exemplo, no Egito, da onde a história traz os hebreus depois de 400 anos de servidão, ou seja, que eram escravizados, precisa ver se o tempo era esse mesmo, mas imagina, uma geração atrás da outra, havia um processo politeísta para o povo, de uma maneira geral. Então era o politeísmo, poli de muitos, né? Então eram vários deuses, tinha Deus para tudo, né? Tinha Deus para tudo. E Moisés, como príncipe que era, quando retira o povo da servidão, retira o povo do Egito, ele implementa o processo do monoteísmo. Ele era um príncipe e participava, então, junto com o faraó, etc., e tudo mais, e os sacerdotes, dos conhecimentos relativos aos aspectos que eram ainda reservados. Você tinha trabalhos mediúnicos entre os sacerdotes e tudo mais, né? Por exemplo, não existia máquina de raio-x, então se utilizava do sonambulismo, de médium que tinha essa possibilidade sonambúlica para poder analisar o corpo internamente do indivíduo, né? Se fazia o trabalho chamado de imposição de mãos, que na realidade a gente tem o nome de passe ou de fluidoterapia, e tratamentos dessa natureza, mas em caráter reservado. O Moisés leva isso, então, para o povo. E, obviamente, para fazer a sua implementação, fica rodando num deserto que se chama Deserto do Sinai, que tem 173 quilômetros quadrados, que ele ficou 40 anos rodando nesse deserto. Vai ser ruim de direção assim no Deserto do Sinai, não é? Porque 40 anos em 173 quilômetros quadrados dá para você botar pedrinha até para se achar de novo, né? Mas, óbvio, o que aconteceu? Se é 40 anos ou não, o que aconteceu é que ele foi fazendo o quê? A cabeça, né? Trabalhando, educando a geração mais nova, enquanto a geração voltada ao aspecto politeísta foi desencarnando. Moisés era um enviado, um missionário, tanto é que a primeira revelação se atribui a ele, né? A segunda a Jesus, a terceira ao Espiritismo. E Moisés tem a incumbência, inclusive, se você pegar os 10 mandamentos adaptados à época, é o primeiro código de transformação íntima, de reforma íntima que você tem no mundo. Não é verdade? Não roubarás, ponto. Não matarás, ponto. Honrar pai e mãe, ponto. E assim sucessivamente. Tem algumas coisas que estavam encaixadas de acordo com a mentalidade da época. Por exemplo, o 10º é não cobiçarás o jumento, a mulher do próximo, mas não coloca o marido. Olha que coisa absurda, né? O marido não está incluso, porque a mulher, a mentalidade, era objeto. E você não cobiçava as coisas dos outros como objetos, né? São os absurdos que politicamente a gente vai fazendo, mas naturalmente nós somos feitos uns para os outros. Nós nos complementamos na sabedoria divina. Não poderia ser diferente, não é? Muito bem. Os enviados, então, quem são? Aqueles que acabaram até anos mortos, né? Os enviados são os chamados profetas, médiuns, criaturas missionárias que vieram para convidar a mudança de postura. E muitos deles, como a gente sabe, acabaram perdendo a própria existência do corpo físico, porque foram, de uma maneira ou de outra, ultrajados, etc., e às vezes não necessariamente pela situação da agressividade em relação ao corpo, mas pela desmoralização.
não é? Que são também aspectos que podem ser colocados de certa maneira. Vamos pegar um exemplo clássico, quando Sir William Crookes, né, que foi prêmio Nobel 2 vezes pela Inglaterra, responsável pela Academia de Ciências da Inglaterra, que quando a rainha chamou-o e disse, olha, está correndo essa história aí de espiritismo, etc., na Europa, porque ele é contemporâneo, né, de Kardec. Ele disse assim, bom, para a gente acabar com essa farsa, eu gostaria que você pesquisasse isso. Ele pesquisou durante 4 anos e chegou para a rainha depois, né, utilizando a médium Florence Cook, nas materializações de Kate King, que são incríveis. Você encontra todas essas fotos tiradas na época na internet. Ele chegou para a rainha e disse, a senhora pediu para que eu fosse verificar se existiam fantasmas. Então eu tenho que dizer para a senhora que os fantasmas existem. Aí o bicho pegou. Não foi o fantasma, foi o bicho. Por quê? Porque era uma voz importantíssima. E aí começaram a procurar ridicularizá-lo para quebrar a estrutura das suas pesquisas, né, achando que... Aí começam aquelas colocações, né, que é impossível, porque é assim, porque é assado, porque é daquele jeito, porque não foi visto isso. Sempre, né, vai se arranjando argumentos para tentar... Porque se você fala uma mentira 1000 vezes, às vezes ela acaba, né, se tornando para um indivíduo que não pesquisa uma verdade. Quando você pesquisa, você encontra que é mentira, mesmo que ela seja repetida 1000 vezes. Mas é um dos aspectos. Então, também, não é só a morte em si, mas aqui Jesus usa esse aspecto, porque muitos foram mortos. Os convidados que se desculpam são as pessoas comuns. Eu tenho mais o que fazer. Eu vou deixar isso para quando eu tiver mais idade. Então, tá bom, pode ser que você não chegue nela, né? Tem esses detalhes. Mas não é? Eu tenho muitos negócios, eu tenho muitos afazeres, etc. Aí a Marisa ou alguém, alguns dos outros trabalhadores dizem assim, olha, fulano, nós estamos precisando do seu trabalho, do seu momento de trabalho, de doação para atuar. Ah, mas eu não estou preparado, não estou preparada, etc. A gente vai ser preparado quando? Quando você estiver lá no umbral desencarnado? Aí vai estar preparado? Não. Então, o fato é, o Emmanuel diz assim, sempre que o trabalhador esteja pronto, o trabalho aparece. Então, quando o convite aparece, é porque o trabalhador está pronto. Né? Senão ele não apareceria. Né? O plano espiritual sabe, né, exatamente o momento em que essa pessoa esteja pronta. Agora, se está disposta ou não, é de direito da criatura aceitar ou não. Graças a Deus, porque nada nos é imposto. Né? Nada nos é imposto. A própria existência por si só nos leva a situações da necessidade transformadora. Eu prefiro transformadora do que de reforma, porque se não reforma, você arranca a coisa velha e bota a coisa nova, mas as coisas nos trouxeram até aqui. Né? Você transforma os aspectos. Então, essa situação transformadora é algo de necessidade da criatura nela mesma, não é verdade? A gente se cansa de nós mesmos. Eu estou cansado do jeito do meu comportamento em determinado aspecto. A gente se esgota. Por quê? Contra a natureza que é nossa, toda vez que a gente age de maneira que é contrária à nossa natureza, que é divina, nós, evidentemente, estamos cometendo um adultério em nós mesmos. Não é? Em nós mesmos. E o que acontece? Há um dispêndio energético tamanho que chega um determinado momento que nós não suportamos esse dispêndio energético e a gente quer uma situação que nos reestruture. E é a hora que nós começamos a... Isso é ótimo, porque nós podemos ter isso de forma consciente. Porque inconsciente, por vezes, nos leva a determinados aspectos que não são necessários a serem inclusos na vida de ninguém, que se chama dor, que não há necessidade. Por isso que a evolução é por amor ou pela dor. Pode-se escolher o amor. Amor não quer dizer que vai ser festa todo dia. Nós vamos passar por provas, mas não vamos nos submeter à expiação. Processo autoflagelativo. A expiação é isso, um processo autoflagelativo, que não há necessidade. Não é fantástico isso? É.
Porque a vida nos oferece sempre duas opções. A gente escolhe aquela que acha que mais se adequa aos nossos interesses. Finalmente diz assim, mas não basta dizer-se cristão. Lembra da roupa? Lembram-se da roupa? Né? Não foi convidado todo mundo? O sujeito diz, onde é que está? Por que você está aí sem a veste? Essa é a posição. Não basta se dizer cristão. É preciso estar vestido com a roupa nupcial, que é a que destaca o indivíduo, ter a pureza de coração e praticar a lei conforme o Espírito, que ele vai ensinar também quando trazem crianças para ele abençoar. Lembra-se dessa passagem? E os apóstolos começam a querer afastá-las, e ele diz assim, deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Não quer dizer que é das crianças, são dos espíritos que se assemelham às atitudes da criança, não infantis, que não guarda rancor, que não tem ódio, que tem pureza no coração. É essa estrutura que Jesus está falando para nós, que perdoa, né? Que perdoa, a partir de utilizar em si mesmo o auto-perdão. Esses são os aspectos que Jesus coloca em relação. Então, essa era a vestimenta que o indivíduo não tinha, em relação à questão de ter a condição de ficar como convidado, se manter no local da festa. E a lei está contida nessas palavras, né? Fora da caridade, fora do exercício do amor, não há salvação. Salvação do quê? Das nossas posturas equivocadas, dos nossos pontos de vista, das nossas insistências em situações que nos levam à infelicidade. De quem? De nós mesmos, que somos a única criatura responsável pela felicidade ou infelicidade nossa. Obviamente que a gente, na infelicidade, dá uma terceirizada. Às vezes na felicidade também, né? Quando eu comprar aquela casa, eu vou ser feliz. Quando eu me casar com aquela pessoa, eu serei feliz. Bobagem! Primeiro que a pessoa não é um pacote de felicidade, não é verdade? A felicidade é um processo de construção íntima. Eu vou ficar feliz quando eu tiver a casa? Não, eu vou ficar alegre. E a alegria passa assim. Feliz é um processo de construção. É estar bem consigo mesmo, aonde nós estivermos, com quem nós nos relacionarmos. Não é assim? O indivíduo é feliz dessa maneira. Muito bem. Ele não quer dizer que ele não pode conquistar casas, etc. Tudo, claro, óbvio, né? Tem que fazer a economia girar. Mas o indivíduo está feliz com ele mesmo. Claro que a gente não consegue ser feliz integral no nível evolutivo que nós estamos. Mas é aqui que a gente começa a construir, não é? Tendo o quê? Uma postura mais leve. Por isso que precisa-se de esforço. E Jesus vai falar, travou aqui, vai falar sobre a questão da porta estreita. A porta estreita é isso, é o exercício que nós temos que fazer em nós mesmos para fazermos o quê? Para sermos felizes. Né? A questão da porta estreita é a chamada a salvação, como acabamos de dizer, pois o homem que procura, o homem como ser humano, né, procura transpô-la, deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências. Tendência é coisa que a gente implementa agora, mas pode trazer de outra reencarnação, ok? Por exemplo, a tendência em analisar a vida alheia. Às vezes tem uma tendência tamanha que a gente nem fala mais, né? Só olha. Pronto. Equivale à defesa de tese. Não é nem discurso. É uma realidade, é uma tendência. Então, que a gente pode aplacá-la ou podemos dar início numa agora, que vai ser exatamente o contraponto no processo das qualidades do ser. É aquilo que é um exemplo da adulteração que falávamos a respeito. Então, veja, é tão incrível o que a doutrina, o André Luiz, por exemplo, né, pegando esse gancho,
O André Luiz começa a trazer informações para nós em 1944, nosso lar. André Luiz não escreveu os livros dele para a época que foram escritos. André Luiz escreveu os livros dele para essa época, para aquilo que nós estamos vivendo, porque a ciência começou a descobrir, não é? Provar, aliás, o que André Luiz dizia a partir de 16º ano depois de uma das suas obras publicadas. E tem muita coisa ainda que a ciência não chegou naquilo que André Luiz trouxe, para se ter uma ideia. E é uma maravilha porque nós vamos fazendo um link do que tem no conhecimento espírita com o que tem, né, que a ciência vai nos trazendo. E nós verificamos sempre que há um estímulo, não é sempre parece uma coisa que se repete, às vezes as pessoas dizem, é uma coisa cansativa, fica sempre batendo na mesma tecla, essa condição de nós, não é, procurarmos nos transformarmos, exercitarmos aspectos positivos. Mas por quê? Porque existe, a partir do nosso cérebro, e isso já faz muito tempo que se tem conhecimento na ciência, um processo que, se nós gostamos daquilo que fizemos, ou que nós acionamos o nosso circuito de recompensa, que está no córtex, núcleo accumbens, entre outros lugares, que é acionado. Por isso que a gente tem vontade, de novo, de repetir a experiência. Vou dar um exemplo simples. Estou falando em matéria desse cérebro. Você provou o chocolate. É difícil achar gente que não goste de chocolate. Né? Tem gente até que é chocólatra, né? Dependente do chocolate. Mas não quer dizer que se parar de comer chocolate vai morrer, não é isso. Mas o que acontece? Essa experiência, se ela é positiva, que ela pode ser negativa também, né? Por exemplo, ela pode ser negativa na sua infância, na minha, em relação ao verde. Suponhamos, né? Você comeu alguma coisa verde, logo quando te apresentarem coisas verdes, né, que são legumes e verduras, etc., você faz uma associação. Tudo que é verde é ruim. Né? Por quê? Porque a experiência não foi boa. Mas se a experiência foi boa, né, vamos usar o chocolate, você vai fazer o quê? Ele vai atuar, vai atuar nesses neurotransmissores, vai atuar no neocórtex, etc., e vai acontecer o seguinte, é uma experiência agradável, entra no circuito de recompensa, você quer repetir de novo, não é verdade? Então você não consegue comer um chocolate só, é tão bom comer 2, né? Mas quem comeu 2, comer 3. Eu tenho, por exemplo, um problema de aquecimento global em casa, é uma coisa que eu já consigo comprovar. Né? Assim, ao vivo e a cores. Eu ganhei uma caixa de macarrone. É incrível como o aquecimento global foi fazendo desaparecer os macarrones da geladeira. Né? Cada vez que eu aparecia lá, tinha menos. Foi reduzindo numa velocidade incrível. Né? Porque comer um macarrone é bom, mas 2 é tão melhor. 3, então, é uma delícia. Aí você pega um cafezinho com o 4º macarrone, é uma loucura. Não é assim? Ou por quê? Porque eu te acionei, né? O meu circuito de recompensa diz assim, repete porque é bom. Repete porque é bom. Ok? No cérebro. Que atua onde? No meu perispírito. Que atua onde? Em mim. No espírito. Só que em mim, espírito, estão os aspectos potenciais do ser divino, que, quando exercitado, olha que situação, por isso que nós somos convidados a nos voluntariarmos a atividades no bem. Por quê? Porque nós fazemos o que? Nós criamos literalmente um hábito, a ponto da ciência saber que no cérebro nosso nós criamos caminhos específicos e o circuito de recompensa te pede para você experienciar de novo. Você fica viciado em ser bom. Não é, beleza? Você fica viciado, no bom sentido, né? Você fica habituado porque aquilo te faz bem. Olha que beleza! Isso são associações daquilo que somos como espírito com aquilo que a ciência está descobrindo a cada tempo. Claro, mas para fazer o primeiro movimento, né, daquilo que às vezes a gente está habituado em não fazer ou fazer de maneira inadequada, requer um esforço. Eu não vou mais falar mal da vida alheia, então eu vou ficar mudo. Não precisa, não é verdade? Não precisa. Vá fazendo um treinamento ao contrário. Quantas horas você fala mal da vida alheia? 12. Então, a partir de amanhã, você fale 11 horas e 55 minutos e os outros 5 você fale bem. Porque até tirar aquele sabor, né,
da baba e inverter, a gente não implantou? Aí tem que substituir, porque hábito você não anula, você substitui. Você faz substituição de hábito. E essa é a porta estreita. Como é difícil às vezes, né? A gente diz, não, eu vou mudar nisso. Paulo de Tarso fala isso na sua Epístola aos Romanos, né? Eu sei que muita coisa que eu não deveria fazer, eu ainda faço. Por quê? Porque é a força do hábito. Mas nunca mais vai fazer do mesmo jeito. A gente sempre vai fazer uma pequena modificação até o momento que a gente chega nesse ponto. Então vai tratar-se aqui do complemento do ensinamento, né? Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Por isso que não adianta. Tem hora que anda, tem hora que não anda. Que não adianta simplesmente, né? Por isso que eles nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Essa é uma condição de que não se reflete a uma situação paradisíaca, e sim que são discípulos de Jesus aqueles que passam dias orando, por exemplo, e não são nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes. Por isso que ele diz, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, estarão de fato redimidos, porque fazem o quê? Se expressam da boca para fora. Mas, na verdade, é aquilo que Jesus horrorizava, né? São túmulos caiados por fora, né? Que é pintado a cal, branco, cheio de imundície e podridão por dentro. Por isso que ele disse, imagina se o pessoal não queria matá-lo. Ele disse para os doutores da lei, não, que eram criaturas importantíssimas, que eram um misto de senador e de político e religioso ao mesmo tempo. Ele diz assim, as meretrizes adentrarão o reino dos céus adiante de vós. Põe i nisso, né? Põe i nisso. Por quê? Porque ele está dizendo... Você sabe, amigo, e não faz. Mas a outra criatura não necessariamente sabe o que está fazendo. Não pode ser o mesmo peso, o mesmo valor. Não é? Você tem que se haver descontos. Não é verdade? Tem que haver descontos. Como é que ficariam, então, os nossos irmãos que ainda vivem em situação isolada, e você ainda encontra pequenas tribos na Amazônia, você encontra criaturas isoladas dentro de uma cultura que às vezes a gente chama de primitivista e que muitas vezes nos dão exemplos gigantescos de respeito ao semelhante. Não é verdade? Vamos até trazer um dos casos, que a gente já repetiu muitas vezes, mas é muito interessante. Entre os Yanomamis, quando o menino ou a menina se torna órfão de pais, ou seja, do pai e da mãe, ele não é um órfão, ele passa a ser filho da tribo. Então, na choça que ele quiser, ele dorme, na choça que ele quiser, ele come, ele passa a ser tratado pela tribo. Exatamente aquilo que a gente faz, não é? Exatamente a mesma coisa, um depósito de gente, não é? É simples. Então, veja, mas também existem outros aspectos que são assim bastante primitivos em relação. E há que se dar descontos pelas atitudes que o indivíduo tem, pela condição de não alcançar em determinados sentidos conhecimento adequado. Então, por isso que Jesus vai fazer essa colocação para essas pessoas, né? Até porque é uma verdade, é justiça. Quem muito foi dado, muito será pedido. É uma questão de justiça, sim ou não? Quem é que vai pedir? A gente vai desencarnar, porque tem esses aspectos muito mantidos ainda, e às vezes a gente vem de uma configuração religiosa que utiliza-se deste processo, então a gente sairia do corpo, toparia com um tribunal, né, que já via de regra, o tribunal tem que ficar lá em cima para o indivíduo ficar lá embaixo e aí ser olhado de cima para baixo, já tipo assim, você está condenado. E aí ia ia ter que se explicar, né? Não, veja bem, não deu para fazer tudo, eu estava tentando, etc., mas via de regra a gente sabia que ia se dar mal. É isso? Não. Tem uma coisa que chama-se travesseiro.
mais conhecido como consciência, que o travesseiro, às vezes, o indivíduo deita e dorme, mas a consciência, uma hora, desperta em condição gradativa. Não pode despertar de uma única vez, senão a criatura pura e simplesmente perde a razão. Desperta gradativamente. Naquilo é a mesma coisa que uma redoma abre uma fissura por onde entra um pouco de luz. Porque neste terreno chamado consciência, ele é o terreno de Deus na criatura, onde estão inseridas as leis divinas, e ele é um terreno impossível de ser adulterado. Ele pode ser acobertado, mas adulterado nunca. Como ele é um terreno vivo, ação de Deus na criatura, não que Deus vai estar impondo alguma coisa. As suas leis são íncitas na consciência, em determinado momento abre uma fissura por onde ou saia ou entre luz. E o indivíduo diz, eu não deveria ter feito daquele jeito. Não é? Vou dar um exemplo simples. Eu gosto de ilustrar com coisas simples. Porque aí já né, aconteceu em nós mesmos. Pode ser que muitos dos presentes não tenha ocorrido, mas lembra-se daquele coleguinha que às vezes a gente praticou bullying ou deu um apelido que é um bullying também, né, ou fez alguma coisa que, quando nós chegamos numa idade mais adulta, diz assim, puxa, eu não deveria ter feito isso, porque a pessoa, o coleguinha era uma pessoa tão boa. Mas era uma coisa infantil, tanto da nossa parte quanto da parte dele, ou coisas do gênero. Se nós é que não passamos por isso, não é uma verdade? Muito bem. A gente se lembra, se fomos o causador ou participamos da situação, a gente se lembra de dizer, eu não deveria ter feito isso. Mas, claro, estava num outro momento, um outro nível de conhecimento, etc. A gente não vai se aplicar, não é, um processo autoflagelativo por conta disso. Mas a gente teve o quê? Teve, não é, a consciência não fez uma análise do processo. Nós, então, vamos fazer o quê na sequência? Se você tem filho, sobrinho, seja lá, alguma criança que você possa interferir positivamente na educação, o que você faz? Você vira elemento para que ela não repita. Olha, não é uma maravilha? Funcionou. É assim que acontece. Tanto nesse aspecto tão simples, quanto nessas situações que, por vezes, criaturas infelizes se envolvem em grandes problemas. Então, na realidade, essa condição de que, se nós estamos recebendo muito, é justo que sejamos responsáveis no limite daquilo que recebe, sim ou não? Mas tem gente que diz assim, eu estou fora do espiritismo, porque é o seguinte, tem muita responsabilidade. E aí o André Luiz vem nos confortar pela mediunidade de Chico, no livro Sinal Verde, dizendo o seguinte, se você já tem, o André Luiz também não alivia, se você já tem uma semana de evangelho, de contato com o evangelho, você já sabe a saciedade, ou seja, de sobra, como se conduzir o resto da sua vida. Quer ver como é simples e como a gente sabe? Ama a Deus sobre todas as coisas. Mas aí a gente entra com aquele desculpismo. Eu não sei racionalizar Deus, eu não sei o que é Deus, etc. Tem uma série de desculpas. Então tá bom. Então, um segundo igual a esse é ama o próximo como a si mesmo. Esse você racionalizou. Você sabe quem é. Não é verdade? Bom, não dá para fugir de nós mesmos. Não dá. É tão simples quanto. Porque aí Jesus diz, nesses dois estão resumidos todas as leis e os profetas, as leis de caráter ético. Está resumido aí. Faz isso. Mas é que Deus... Então, se você é uma criatura, porque quem ama a criatura ama o Criador. É em todos os estágios que a criatura esteja, a começar de si mesmo. Porque cada célula do nosso corpo será uma criatura como nós, estruturada como nós, no futuro. Então começa em nós, para de nós refletir nos outros, não é verdade? Porque ninguém ama o outro se não se ama. Ninguém perdoa o outro se não se perdoa. Ninguém é bom para o outro se não é bom para si mesmo. A gente fica naquela situação de fake news, mas não é a realidade. A gente tem que exercitar em nós. Exercitando em nós, nos valorizando,
pela capacidade que todos nós temos e alcançamos como espíritos, como criaturas em que estamos posicionados, para podermos estender essa valorização no outro. Olhar a pessoa, né, não é pelos aspectos de que ela se apresente ou pelos equívocos que ela cometa, como um filho de Deus, sabendo que se tivesse naquela posição poderia ter feito pior. Não é? Porque a gente diz assim, dessa água eu nunca vou beber. Então tá, espera. Principalmente quando a gente chega com aquele moralismo todo, não é verdade? Porque aí nada mais é do que reflexo daquelas situações que estão aqui dentro e que eu ainda não enfrentei e que eu jogo para o outro, porque eu vejo no outro aquilo que me incomoda. Claro, você tem direito de não gostar de algumas coisas, mas quando a coisa é muito forte, toca a gente de uma maneira muito agressiva, é porque está aqui dentro e não está resolvido. Pode, nem não é consciente, está no inconsciente, mas não está resolvido. Por isso que a gente projeta daquela maneira, não é crítica, é maledicente mesmo. Porque crítica nós fazemos uma análise, e a análise não tem os aspectos maledicentes dentro. Por isso que faz sentido e justo que, quando a gente tem mais, seja mais devidamente responsável. Então, diz, aquele que conhece os ensinamentos de Jesus e não os coloca em prática para melhorar-se, que seu contato não se torna menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem melhor para com seu próximo, é tanto mais culpado quanto mais haja alcançado meios de conhecer a verdade. Aos espíritas, e aí não dá para correr, muito será pedido porque muito receberam. É verdade. Né? Mas aqueles que aproveitarem os ensinamentos, muito será dado. Quanto mais a gente aproveita, mais surgem situações e oportunidades de esclarecimento. Não é assim? Às vezes as pessoas narram até que, olha, eu estava de frente para a estante e o livro saltou à minha frente. Porque, é claro, quando você tem interesse, as coisas vão se encaixando, pessoas vão surgindo, você se envolve num trabalho, né, de fazer algo por alguém, você vê que começa a atrair gente que você jamais poderia suspeitar. Pra você ter uma ideia, usando como exemplo, o Grupo Espírita da Prece, que era o centro dirigido pelo Chico, fundado desde 1975, ele fundou outras instituições antes, mas eles faziam um trabalho social que era impressionante. E a pessoa responsável pelo trabalho social, a parte de maior volume, era o grupo que existe ainda em São Paulo, que é o Lar Oficina Augusto César, que hoje chama Lar Oficina Yolanda e Augusto César, porque a Yolanda era a dirigente, a presidente do centro. O Augusto César era o filho dela que desencarnou. E por conta do desencarne do Augusto, ela acabou indo parar no Chico. Porque Augusto era um garoto de 22 anos e herdeiro da fortuna da família, dos negócios da família, e ele gostava de ir para o baile de carnaval. Ele foi para o baile de carnaval e depois do baile de carnaval ele convidou os amigos para ele ir até a praia, né, que é São Paulo, desceram lá para a praia. E ele ficou tomando um pouco de sol, etc., e ele adormeceu no sol. Quando ele acordou com aquele calor todo, ele foi em direção à água. Quando ele tocou o pé na água, ele teve um choque térmico com um infarto, seguido de infarto do miocárdio, e desencarnou ali mesmo. Bom, imagina pessoas voltadas, religiosas apenas para fazer parte da sociedade, de repente desencarna, no caso em questão, né, havia morrido o herdeiro. Um choque. Depois de todo aquele processo, porque nós homens não sabemos o que é um filho partir antes da gente, como a mãe sabe. É impossível, né? É impossível, porque não sai de dentro da gente. Essa ligação com a mãe se dá antes mesmo que ela se engravide. Tanto é que muitas das mães presentes podem ter sonhado com o filho ou a filha antes de estar grávida, inclusive a filha ou o filho diz assim, eu quero me chamar XPTO.
Né? Já vi casos em que o filho, no sonho, a menina disse assim, eu quero chamar Maria, eu quero me chamar José. É impressionante, porque esse contato se dá antes dela mesmo engravidar. Muito bem. Imagine, então, como é essa relação da mãe com o filho. Né? Bom, depois de tudo aquilo, ela foi parar no Chico, naquelas filas intermináveis. O Chico ia cumprimentando as pessoas. Quando chegou na frente dela, disse, como vai, Yolanda? Nunca tinha visto mais gordo, nem mais magro, nem mais gorda, nem mais magra. Tudo bem? Como está o seu Raul, marido? E as meninas? A Zuleika, a Maria Otília. Vocês continuam ainda morando na rua Marcos Lopes, 204? Ela, né? Aliás, hoje à noite, que era sexta-feira, ele fazia a sessão sexta e sábado, hoje à noite, o nosso Augusto vai trazer uma mensagem para você. Aí é de matar, não? Com detalhes, né? Ainda deu endereço. Bom, os espíritos colocavam um prompt na frente dele. Se você pegar nos domínios da mediunidade, tem uma senhora que o André Luiz vai no centro dela, que é ele. Só que ele descreve como uma senhora. Está lá nos domínios da mediunidade que os espíritos colocavam um prompt, ele lia. Né? Aí, o Divaldo também já falou isso numa palestra, que os espíritos às vezes botam um prompt na frente dele, por isso que ele tem datas, endereço, número, não sei o quê. E numas vezes do Divaldo apareceu assim, Bacon. Aí ele falou, leu Bacon, o espírito disse para ele assim, lá na Bahia não tem bacon? Ele disse, não, lá na Bahia é toicinho defumado. Genial, né? Mas enfim. Bom, ela passou a ser responsável pela parte social, Dona Yolanda, pela parte social do Grupo Espírita da Prece. E ela disse assim, eu comecei fazendo um sapatinho. De repente, todos os amigos do mesmo nível se uniram, que não eram espíritas, para auxiliá-la nas campanhas, que chegavam com 4, 5, 6 carretas, entre enxovais, alimentos, etc, etc, etc. Ponto. Concorda? Não foi dado? Se você é pedido, mas se você está comprometido, comprometida, as coisas vão se multiplicando, porque o bem é o único ponto que você interfere nas criaturas sem que as criaturas, de fato, possam resistir. Quando eu mando uma vibração, uma energia negativa, vai para uma pessoa, se ela não está na minha sintonia, bate e volta. Mas quando eu mando uma energia positiva, uma energia de amor, de paz, de equilíbrio, etc., vai receber. Vai receber. Porque é da natureza da criatura assimilar. De repente você sente um bem-estar inexplicável. É alguém que, por exemplo, está pensando em você positivamente, às vezes até nas saudades, e está te mandando energias positivas que você assimila. Se é muito pedido para quem é mais responsável, também faz justiça ser dado um pouco mais. Não é uma questão de privilégio, é uma questão de responsabilidade. Né? Não existem privilégios, existem pessoas mais ou menos responsáveis. Né? Receber mais é mais responsável, né? Para poder conduzir a sua vida da melhor maneira. Então o Espiritismo vem multiplicar o número de chamados, sim, pela fé racional, que proporciona e vai multiplicar também o número dos escolhidos. Ou seja, escolhidos no sentido de terem consciência de que o próximo é nosso irmão. E aquilo que nós fizermos para o semelhante, estaremos proporcionando para nós mesmos. E outro aspecto que o Espiritismo nos traz, dentre todo o benefício que nos dá, é paz. E por falar em paz, muita paz a todos.